Professor Marcos, saudações em vê-lo. E aí, Como como é que estão as tá? coisas? Tudo tranquilo? Na manhã? Na manhã, mas trabalhando bastante também. É, coisa boa. E Sem contigo, trabalho como não é que dá, estão né? as coisas? É isso Tudo aí, jóia. cara. Temos que seguir ficha, tocar-lhe ficha. Guardando Essa, o pessoal se aproximar aí. essa de trabalho tem uma muito boa do meu pai. Hum. Então, ele empregou uma tia minha nos anos 70 e Aham, aí, secretária de escritório, né? aham. E aí ele chegava de tardezinha, porque ele passava o dia fora fazendo um monte de coisa, e chegava, e aí, Tânia, como é que foi o dia? E ela, ai, maravilhoso. Mas que coisa mais tranquila esse escritório, ninguém liga, ninguém procura, que coisa bem boa. E o pai, meu Deus do céu, entendeu errado, né? Bah, A ideia não era essa, a ideia não era essa. A ideia era e a dizer que tia estava ainda, uma trabalheira. tia, tu tá louco, hein? Não, Brincadeira, mas é não, assim. é. Ah, que coisa Mas bem é boa assim, trabalhar cara. aqui, Bona. Meu É um Deus do céu. espetáculo. É um É bem espetáculo, calminho. ninguém Não tem procura, nada para fazer. hein? Né, o negócio, as dívidas aumentando e ela achando que estava tranquilo. Boa noite, todo E mundo aí. ela achando que o salário estava garantido, né? Que Ah, podia ah, continuar assim, que o salário estava garantido. E aí, e no meu mais, o que Deus. tu me conta? Esperando o pessoal chegar aí, ó, 20 horas. Eu entrei um pouquinho antes aqui. Não, a gente sempre entra antes. Para algum problema técnico. É pelo celular, né? É mais fácil, né? É, pelo celular. Eu tô usando o celular. Como é que tu tá usando? O que que tu tá Não, usando? não, eu só uso o celular para Eu Instagram. também. Eu fico só no celular. É mais prático. Ó, Flavinha entrando, ó. Flavinha Ó, do tá aí, ó. canto. É isso aí, nos prestigiando. Entrou o Sir William Vargas, do nosso programa de pós-graduação, Lato Sensu. Grande Will. Ó, é. Grande Will, sabe Entrou o doutor tudo. Hélio também. Não, Mestrando Hélio. Quero saber como é que anda o Hélio lá. o Hélio, vou te contar, o Hélio tá. Marco, me libeta. Olha só, olha o nível do mestrando. Me libeta do seminário, não é me liberta. É uma, Melibeta do seminário. é uma linguagem própria dele, é um hobbit. Alguma Olha coisa aí, ó. Entrou o nesse João sentido. Vitor. O João Vitor tá muito afim de entrar lá no programa de pós, inclusive. Ah, é, aí o Will, ó. É, O olha aí, João ó. Vitor, tá, É, o estão João abertas Vitor. as inscrições, né? Estão abertas as inscrições. Ele estava curioso, inclusive, se como é que ia ser a prova, como é que ia se desenvolver esse ano, mas não sei se já tem definição quanto a isso. Eu acho que vai ser tudo online. Acho que vai ser por Tudo online, entrevista, que nem foi ano passado. mas vai ter prova escrita, Ah, não? agora eu não me lembro. Tem que olhar o edital lá, João. Então tá, é o Cara, João. o cara nem sabe nem o edital, né? O cara. Ó, Tem já coisa. mandou o joinha aí, ó. Já mandou o Vai joinha. lá olhar o edital lá. Não. O cara não tem como se lembrar de tudo, né? Impossível, Geralmente, impossível. essa parte administrativa toda fica com a Karen. Mas eu acho que vai É. ser só por causa da impossibilidade da prova. Esse ano vai ser. Acredito que seja só entrevista, né? Uhum, E defesa uhum. de projeto daí. Projeto de dissertação ou de tese, aí a gente faz uma entrevista ali, dá um calor. Sim, Já, entrar no mestrado, doutorado sem calor não tem graça, né, não, tia? não É tem que nem o como. cara defender banca de tese e de mestrado sem tomar um calor. Isso aí faz Não, parte, não né? dá, não dá, não dá. Eu fui inventado na minha seleção, né, de doutorado falar no Zygmunt Bauman na frente do professor Ó. Molinário. E Meu aí, o que que Deus. aconteceu? Não, tá louco. Modernidade líquida. E aí, o que que aconteceu? Faltou só sair correndo, enxotado da sala. Queria aplicar o tempo do Zygmunt Bauman no processo. Não, você tá louco. É Ah, isso aí, ó, é isso mas é aí. isso aí. Mas, Tamo Marco, é um aí. enorme prazer te ter aqui, cara. Para nós, olha, uma alegria. Olha a Simone entrando aí, minha diretora. Essa é a mulher do dinheiro da escola, viu, Marco? É a É, diretora financeira aqui da escola. Não, a doutora ela, Simone ela, Custódio. ela que vai casar segunda-feira na minha conta lá, depois da É live. isso aí, o TED é com ela. Se porventura não rolar, olha, eu te Mas passo o telefone para ela. a depender do que a gente falar é doc daí, né? Se Aí, muita dica for dada, é doc. aí é doc, aí não tem como. Aí baixa do 4999 tem que ser doc. Ah, É isso aí, exatamente. Mas, cara, quero te agradecer enormemente. Hoje é
uma live que a gente está montando e tá pensando nela há algum tempo, que é uma live especial dedicada aos professores, dedicada ao Dia dos Professores, né? E claro que a gente pensou em vários nomes, eu acho que existe uma fartura de excelentes professores aqui no nosso estado, inclusive fora do estado. Mas, cara, o teu nome é um nome que realmente surgiu com muita força para esse dia. E aqui, nesse momento, não é confete, tenho certeza que a gente vai brincar muito ao longo da live, mas aqui eu estou falando sério. No sentido de que, realmente, Marco, tu é um cara que, para além de ser um doutrinador destacado, ser um excelente professor, ser um gestor de primeiríssima, tu é um cara, assim, que posso dizer, é uma unanimidade no nosso meio. Eu não consigo achar uma pessoa que fale mal de ti, cara. Uma pessoa que fale mal de ti, seja do seu ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista ético. Então, o teu nome surgiu com muita força e a gente faz essa live, então, hoje, do Dia do Professor, dedicado ao Dia do Professor, e te tem como a presença, como grande representante desse dia, como grande representante de todos nós, professores, aqui na ESDM. Então, te agradeço demais, muito obrigado por estar presente, aceitou o convite de pronto. Então, mostra aí que tu é que, sem dúvida, além de ser um grande professor, um grande doutrinador, é um grande cara também, né, Tiago? Obrigado. Não sei se eu já entrava ou não. Não sei se eu já colocava o time. Não. Fica aí. Se eu já adiantava o lateral ou não, então. Recuei. Não, a ideia é a seguinte, cara. O que eu pensei? É uma live sem roteiro. Essa é uma live totalmente sem roteiro. Então, para a gente conversar sobre o quê? Passar a trajetória de um professor que hoje tem uma posição de destaque. E aí eu te pergunto, né, quando a gente fala ensino jurídico na prática, né, qual é a amplitude disso quando a gente pensou nessa temática? Qual é a amplitude dessa ideia de ensino jurídico na prática? Nós vamos fazer uma live dizendo como é que vai se dar o ensino do direito, como é que daqui para frente, pós-pandemia, como é que era quando nós fizemos a graduação, como é que se desenvolve daqui para frente. Não só isso. A ideia de ensino jurídico na prática é o quê? Ensino jurídico na prática é como se forma um professor de direito. Ou seja, na prática, como é que surge o Marco lá fazendo a sua graduação, o Marco lá se desenvolvendo juridicamente, vamos dizer assim, começando o seu primeiro pós, depois fazendo mestrado, depois fazendo doutorado, depois fazendo pós-doc, depois se tornando professor. Como é que isso surgiu em ti, cara? Como é que... Eu tenho também as minhas influências, eu vou te confessar que o meu sonho sempre foi ser professor. Mas e contigo? Como é que as coisas aconteceram? Como é que se desenvolveu essa vocação aí, cara? Bom, então, agora adiantar o lateral. Agora tu entra. Agora adianta o lateral. Pode adiantar os volantes agora. Agora vamos. Então, inicialmente gostaria de agradecer à Escola Superior de Direito Municipal, né, pela honra de estar aqui, né? Na verdade, nesse mesmo momento está sendo transmitido, né, no site do Simpro, o prêmio do Educador Gaúcho. Então, é um momento muito rico para todos nós que essa live saia no Dia do Professor, porque é um dia, como estou tentando demonstrar, de muita festividade, né, para essa profissão que, enfim, é muito desgastada, como a gente vai poder conversar aí ao longo da nossa live. Então, agradeço e honrado por estar aqui nesse momento, bem nesse dia, agradecendo encarecidamente eu sei que na nominata sobrou lá, hein? Largaram 25, 24 negaram o Marco. Não, senhor, o senhor foi o primeiro e único convidado. Único. Eu sei, não, estou brincando. Agradecer ao diretor-geral, meu querido amigo, professor Marder, que para mim, sem sombra de dúvida, é detentor de um conhecimento de processo além do esperado e um professor muito adiantado, perto de tantos outros que a gente conhece. Ressalto o teu livro de invalidades, que até hoje acho que pouca gente compreendeu o que as invalidades são. Acho que para começar a entender o código, daria para explicar todo ele pelo sistema da invalidade, né? Mas, enfim, são aquelas coisas que poucos gostam de estudar e que ficam aí no esquecimento. Então, é uma honra muito grande estar aqui hoje, né? E tu vai encontrar gente que fale mal de mim.
Tem que procurar. Olha, eu me esforço, mas não encontro, não. Vamos botar um prazo decadencial aqui, né, Marder? Vamos botar 20 anos, né? Que é para não entrar muito no. Ah, Vamos botar tá 2000, bom. senão, não, senão remoer muito para, né, Ah, no é? passado. Tem que Aí, ser. aí Aí chega vão nas encontrar. reencarnações. Aí chega em outras reencarnações, não dá. Daí vamos botar um prazo decadencial aí de 20 anos para a gente começar a trabalhar, né, com quem é o Marco, né? Eu acho que tem um pouco disso aqui nessa live. Mas acho que vamos há 25 anos, vamos quando a gente começou a graduação. Né? Uhum. Quando a gente começou a graduação lá em 1996, na Universidade Luterana do Brasil. Uhum. A gente tem, pouca gente vai até o currículo, né, e vê que, né, o Marco é formado na UBRA. Naquela época a UBRA era muito forte, né? A UBRA era uma das principais universidades do Rio Grande do Sul. Era a PUC, a URGS, PUC, UBRA e depois era no Unicinos, né? Então tinha esse quadrante, né, em que a UBRA recebia, eu me formei com 5 mil alunos da UBRA em Direito. Uhum. Ou seja, um público muito perto daquilo que a PUC teve até pouco tempo atrás. 5 mil alunos é muita gente. E a minha graduação foi uma graduação bastante pesada em termos de trabalho. Como eu tive um delay ali na adolescência, né? Eu não entrei com 16, 17, que nem a gurizada mais, né, estudiosa entrou, eu entrei com 19 na faculdade. Eu trabalhei desde o primeiro semestre, manhã, tarde, fazia a UBRA de noite. Mas mesmo assim tinha uma cadeira que me chamava muito a atenção. Né? Sempre teve uma cadeira né, que despontava entre todas aquelas outras que eu estudava, que era processo. Né? Porque eu tive excelentes professores de processo. Eu acho que isso, né, logo no início, me fez gostar muito do que é hoje uma das minhas profissões, que é lecionar processo civil. Então é isso, né? Me formei na UBRA em 2000, aí fiz aquelas correrias que a gente faz, né, em 4 anos, para poder ganhar um Formasse no pouco de mesmo ano tempo. que eu. Me formei no ano 2000 também. Sim. Uhum. Formei na PUC, mas no ano 2000. Eu fui, na verdade, eu fazia aluno ouvinte da URGS e tu já era mestrando. Né? Ah, é verdade? Eu não Sim, lembro dessa ocasião. Não, é que o aluno ouvinte, nas cadeiras do professor Alvaro, ficava Tu mais tá no falando fundo. Lá. sério? Mas olha Sim. só. Eu cresci admirando os seminários teu, do Reichel, do Randel, né? Que era a turma aquela que estava no primeiro mestrado ali, 2003, 2004, 2005, não lembro qual foi o ano, né? Mas era por ali. Eu fiz várias cadeiras de aluno ouvinte e vocês já estavam lá. Eu nem esperava. Mas eu sabia que aquele cara lá do fundo que ficava com a cabeça baixa, aquele lá que ia prosperar, eu tinha certeza disso. Então, né, eu me formei e já fui fazer umas cadeiras lá com o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, de aluno ouvinte, né, mas não esperava fazer mestrado ainda. Né? Nunca foi um objetivo fazer mestrado, para ter uma ideia de como é que as coisas acontecem acidentalmente na tua vida. Né? Mas a graduação Existem 2 grandes momentos na graduação que eu acho que são legais de falar. Até porque acho que, né, o pessoal quer ouvir isso, né? Claro. Que é, ainda mais no dia do professor. Ainda mais no dia do professor. Que, na verdade, nada mais é do que a velha lição de que um professor muda a tua vida. É verdade. Nesse caso, dois professores. Né? O Marco Antônio, de processo 1 e 2, e o Antônio Augusto Maier dos Santos, que é um advogado, né, conhecidíssimo ainda eleitoral, que era de teoria geral do Estado. Tem uma ideia. Aqueles que te pegam lá no início, sabe? Tá entrando e aí aparece uma pedreira na tua frente. Aí o cara começa a moldar. Aí sim, aí se tu não pega eles, daí as coisas vão passando assim e tu não se dá conta. Então esse tipo de professor, anos mais tarde, te dá o start de que foi ele que pode ter, eventualmente, te levado para caminhos que hoje, né, tu consegue auferir resultados. E eu estava indo muito mal. Nem é bom para falar em grupo. Não, se fosse um grupo de graduação, eu não falaria, né? Como eu sei não, que tem mas aqui é transparência. Eu não estava indo bem. Na cadeira de teoria geral do Estado. Cara, eu tinha recém-entrado, né, na faculdade, né? E não era uma cadeira que me chamava muita atenção, mas eu vi que o Augusto viu algo em mim. E eu estava meio que, né, naquela de faltar, né? Conversar no pátio, não ir na aula, e as notas dava para passar, sabe qual é? Dava para passar,
mas não era aquilo que, eventualmente, né, eu queria, e eu acho que ele sabia que eu queria. E aí, Marder, eu estou almoçando com meu pai um dia no centro, numa churrascaria, na Churrasquita. Tu deve lembrar da Churrasquita. Não lembro, não é do meu tempo. Não lembro? Ah, não. E aí eu estou almoçando com meu pai um dia na Churrasquita, só nós dois, e aí o professor Antônio Augusto entra na Churrasquita. Né? Ele vai almoçar com os outros professores, alguns outros colegas ali, pela nossa mesa. E eu tenho certeza que 99% dos professores dariam oi e iriam embora. Ah, 99%. 99%. E ele me olhou e parou na frente da mesa. Essa aí é sensacional, né? E ele olhou para o meu pai e falou: o senhor é o pai do Marco? Bah, aquilo... Bah, velho. Aí ou vem uma pedra ou vem uma... Não. Aí não, aí veio. É aquilo, né? Tu já começa a suar frio já, calafrio, mão gelada, né? E o pai, sim, eu sou professor do Marco de Teoria Geral do Estado, e aí começou a contar, né? Posso me sentar um pouquinho? Aí eu já gelei geral, né? E aí ele contou, né, que via em mim alguém que poderia ir muito para frente, mas que naquele semestre, né, ele não estava vendo maiores esforços meus. E ele fez eu prometer na frente do meu pai, então, que eu que eu não só passaria na cadeira dele esse semestre, como no semestre que vem, em Constitucional 1, eu procuraria ele para me dar aula, né, tiraria 10, e que resgataria o TGE, né, na época, Teoria Geral do Estado, fazendo aulas extras na turma, né, extra que ele abriu no semestre posterior. E eu fiz tudo isso e tirei 10 com ele. E aquela conversa dele com meu pai mudou minha vida. Olha só, existe um marco. Então a churrasquita está na tua vida. É o que eu falo, um almoço. Um almoço. A vida se decide em detalhes, né, Marco? É em detalhes que se decidem as coisas. Podia sim, podia ter ele cumprimentado e ir embora, como 99% iam fazer. E não, ele fez tudo isso, né, e aquilo foi, né, uma modificação drástica, né, no marco estudante. Né? E eu vi, né, eu vi que, né, a coisa era muito maior do que, né, ser professor era muito maior do que aquilo que a gente só, né, via acontecer dentro da sala de aula, que o real professor era aquele que havia procurado meu pai para falar de como é que eu estava indo na cadeira dele. Né? Então foi um negócio espetacular. Ali para ti, então, foi uma guinada, e além da guinada, tu visse aquele professor como exemplo, então. E vou te contar mais uma coisa que pouca gente sabe. Esse mesmo professor mudou a vida de um outro grande amigo nosso. Mas olha e eu conversando com o Mitiger, professor Daniel Mitiger, né, é verdade? Um dia andando de carro, falei dessa história para o Daniel, e o Daniel, não está falando do Antônio Augusto. Eu, sim, porque foi ele que mudou minha trajetória acadêmica na graduação. Quando me indicou, né, eu não me lembro se era o John Giddison ou o Franz Vicker, um dos dois, né, e me apresentou o Ponte de Miranda. Tudo pela mão do professor Antônio Augusto Maier dos Santos. Ou seja, vê bem, né, o cara, ele tinha um olhar, ele era Lion, Thundercat. Ele conseguia ver, né? Visão além do alcance. Não, ele tinha a espada justiceira na mão. Né? Ele conseguiu, né, exatamente também fazer com que o Daniel, de repente, pudesse também ter uma outra vida acadêmica, e tendo em vista os conselhos que ele deu ainda em graduação. Então, né, esse é um fato marcante na minha graduação. E outro foi uma discussão que eu tive com o Marco Antônio, que foi professor de processo. Mas aí nesse ponto, Marco, deixa eu te perguntar, nesse ponto tu já pensou em ser professor? Nesse ponto tu agora você... Não! Só mudou a tua trajetória de estudo, te tornaste um cara estudioso. Mas vê bem, Marder, que coisa interessante. Olha o Hot Flux rindo. Saudações, doutor João. Brincadeira. Vê bem uma coisa interessante. Eu só me dei conta disso anos depois. Não me dei conta na hora. Na hora eu achei até uma agressão ao meu ser. Que isso? Me humilhar na frente do meu pai? Não, que isso? Que barbaridade. Tô almoçando, né? Pô, no meio de uma costela? Não dá, né?
Pô, Que invasão! não, para aí, no meio da churrasqueta não pode acontecer isso, né? Anos mais tarde a gente se dá conta que essas pessoas foram importantes na tua vida, né? Então eu acho que isso é uma lição que às vezes fica, né? Para que a gente possa eventualmente, né, lá no futuro, saber e agradecer e ser grato, né? Por aqueles que deram uma guinada na tua vida, seja, né, profissional, seja acadêmica, enfim, como assim entender. E aí eu tenho esse segundo momento, cara. Pois é, Professor e Marco esse Antônio. segundo aí? Professor Marco Antônio. Foi aí que eu vi que o processo era minha... Era o teu chão. Era Tua natural. paixão. Era natural, porque eu não estudava o processo ainda. Mas eu tinha, então, ali, até então, né, a parte do estágio dentro do escritório, que trabalhava com muito litígio, né? O escritório altamente litigioso, enfim, que a gente, né, cuidava diuturnamente de casos, né, gigantes, que eu podia, né, olhar o processo como um todo, que eu acho que isso que é importante que a gente possa, né, analisar, não fragmentado, que nem alguns olham, e aí não conseguem entender o que realmente o processo é. E aí eu tô numa... E aí o professor Marco Antônio era uma coisa espetacular. O professor Marco Antônio fazia um questionário em todas as aulas, 10 questões. E quem não Todas as fizesse aulas? todas as aulas, em 5 turmas de 70 alunos. E Essa é corrigia. Era uma coisa... uma boa Era de uma adotar, máquina. hein? Uma boa de adotar isso aí, hein? Não, se tu adota hoje, tu dura meia hora dentro de uma universidade. Sim. Carrasco. Não, aí tem a rotina. Tá certo. E aí que tá a regra do Marco Antônio, né? Se tu não fizesse, tu respondia as 10 oralmente na frente dele na outra aula. Né? Era uma coisa de louco, né? E aí o que eu fiz? Fui testar. Daí, ele nunca vai ter tempo de ler 350 trabalhos por semana. Né? Então ele fazia... Ele aplicava as 10 questões e corrigia na aula. Ele corrigia e na outra semana ele chamava um a um, entregava com correções e apontamentos, tudo em vermelho. E eu falei, ele nunca vai anotar, nunca vai anotar que eu, né, que eu eventualmente não fiz. E aí na outra aula ele começou a falar assim, aí ele começou, mas parece que alguém quis testar. Aí o cara já gela, né? E era tu? Assim, né? Parece que alguém quis testar se eu li ou não li os trabalhos. Então eu convido o aluno Marco Félix Jobim para vir aqui na frente para responder as 10 questões de processo. Bah. Aí gelou. Aí foi... Não, sério. Aí foi gelo. Não, aí me dá uma fralda, né? Pelo amor de Deus. Essa hora é a hora mortal, né? O que eu vou fazer? E aí eu fui lá para frente, Alexandre, e não foram 10 questões. Eu passei a manhã respondendo questões dele e discutindo com ele, e a turma pedindo para parar, porque estavam com pena de mim já. E aí aquilo me fez ver que, né, eu tinha uma visão lato de processo, eu vou chamar assim, né, muito interessante para poder trabalhar isso, né, dentro da minha vida. E aí eu puxei para o processo. Né, eu comecei dentro da graduação já, né, a ir para a área do estudo mais, assim, dos autores ligados ao processo. Né. Naquela época... Né, um mestre ou um doutor te dar aula era algo para tu soltar foguete. Né? Fora do comum, né? Não, para ter uma ideia. Né? Bom, tu estava fazendo, né, ali perto de 2005 com o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, né, o teu mestrado, mas ele tinha tirado o título em 99, se eu não estou enganado, pela USP. É verdade. Né? É verdade. O doutorado foi bem posterior, bem posterior. Sim, né? Em 99, se eu não estou enganado. É o formalismo, né? E aí, eu me lembro que foi uma festividade, porque o Fábio Mil mandava aula na UBRA. E ele tinha foi meu professor de TGP. Ele tinha defendido o mestrado, acho que lá por 2007, não, 97, 98, não sei. E tinha aquele livro da improbidade processual, e ele dava aula lá, era uma festa, né? Tinha um mestre na casa, imagina, sim. Um mestre em processo. Então, né, era bem assim, né? A gente não tinha o que a gente tem hoje. Não. Eu me lembro que eu comecei a dar aula, Marco, em 2003, na condição de mestrando lá da URGS. Né? E era, assim, já algo diferenciado. Comecei a dar aula na Fevale, me lembro, em Novo Hamburgo, e o coordenador do curso da Fevale era o Fabrício Camerini, e o Fabrício diz, olha, ter um mestrando aqui já é boa, é uma ótima. E isso nós estamos falando isso nós estamos falando de 2003, né? 2013. Então, hoje a realidade é completamente diferente nesse sentido, né? Sim.
E aí tu encaminha uma pergunta que eu queria te fazer. Essa pergunta eu realmente gosto de fazer para quem está na só não ponta. esquece, eu estou na graduação ainda, né? Tu está na graduação? Pois é, mas eu ia dizer, mas que autores lá na graduação te motivaram, que autores te incentivaram? Tem algum autor? Porque eu, em processo, vou te confessar, até por influência do Fábio. O Fábio Milmer tinha sido aluno do Ovídio, e sendo Sim. aluno do Ovídio, ele tinha uma predileção enorme pelo Ovídio, indicava com muita força o Ovídio. E eu me lembro que o primeiro autor de processo na graduação em TGP, que eu li com vontade, com gana, me lembro bem da cor do livro, era um livro verde água, capinha mole da Fabris, curso de processo civil do professor Ovídio. Aquele volume 1, então, eu tive que botar fora esses dias aí de tão manuseado que estava. Tem algum autor, assim, que tenha na tua graduação, na área de processo, tenha te marcado, que tenha feito diferença, ou tu foi mais... foi te dedicar aos processualistas depois de formar? Não. Foi tudo que eu fiz, né, em termos de estudo é posterior à graduação. Tá. Na graduação eu não tive tempo. Na graduação eu busquei, né, a profissão e estudar de noite e eventualmente fazer aquela dupla jornada, manhã e noite, e trabalhar durante a tarde toda. Então, a minha graduação em termos de estudo, apesar de ter ido bem, de eu ter tido boas notas na graduação, né, não foi uma graduação uma daquelas que tu vai achar que vai ter um acadêmico ali. Não foi aquela graduação, né, de dedicação para a academia, né, para fazer um curso de direito de excelência, nota 10, não. Foi bem batalhado, né? Até porque te falei, estava um pouquinho atrasado, 3, não dá para falar atrasado, enfim, faz parte de quem eu sou hoje, né? Mas eu tinha me atrasado uns 3 anos aí por causa enfim, de várias coisas que aconteceram ali na minha vida. Então, ali na graduação foi o basicão, né? Foi a TGP com Ada, Cândido e Sintra, e o curso todo com Moacir Amaral dos Santos e Humberto Teodoro Primeiras Júnior. linhas. Foi primeiras linhas. E o grande Humberto Teodoro Júnior, que o curso, né? O grande curso dele, que devia estar na 100ª edição naquela época, está na 200ª agora. Tô brincando, está na 50ª. O que vendeu, né? Esses são 2 livros que venderam. Os 3 venderam horrores, tanto as primeiras linhas, livrinho rosa lá do Moacir Amaral, e depois o do Humberto, né? Eram livros que venderam demais. Mas aí não quero te interromper. E aí veio a graduação. Não. E aí depois da graduação... Daí eu segui uma linha do escritório, né? Porque como eu me formei e fui assumindo algumas coisas no escritório, eu fui me especializando naquilo que eu assumia, o que me deu uma grande vantagem para advogar. Vê bem, eu não vou falar em nenhuma especialização em processo civil, porque esse eu sempre comecei a estudar por conta, né? Mas quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com acidente do trabalho, e eu fui, eu acho que o primeiro advogado especialista no Rio Grande do Sul em saúde e trabalho pela URGS, que era um projeto da medicina, da psicologia e da assistência social. Não tinha nem direito, então era um curso maravilhoso que esses três cursos então montaram, e eu tive aula com médicos, técnicos em segurança do trabalho, psicólogos, psiquiatras, e me fez assim, né, ter uma visão muito interessante do que era um acidente do trabalho, uma doença do trabalho, uma doença ocupacional, e fez com que a gente ganhasse no escritório casos que até hoje são referência no Brasil todo. Porque, enfim, eu estudei tão a fundo, né, as questões relacionadas à doença ocupacional, que eu conseguia levar isso para dentro do processo, e isso fez uma diferença bárbara, né? Fez uma diferença gigantesca para dentro de como a gente instruía os casos. Bom, saí dali, e fui trabalhar, tô no mesmo escritório, meio que larguei, a gente vai, né, por ciclos, né? Larguei, então, a área dos acidentes de trabalho, das indenizações, e fui trabalhar muito com o seguro. E aí estava naquela época do Código Civil de 2002, com vigência de 2003, né, que foi bem ali, e eu queria me especializar em direito privado, fiz a especialização em privado, daí para poder compreender melhor, né, as questões relacionadas principalmente aos contratos de seguro e tudo mais. Então fiz uma segunda especialização aí. E em 2005 comecei aquilo que até hoje eu faço, né, bastante, que é falência e recuperação judicial.
Ah, tá. Né? E como tinha saído, então, a Lei 11.101 de 2005, e eu já era administrador judicial, já era síndico, na verdade, comissário Gordon, né? Da Concordata. Sim, eu me lembro. Eu fui Eu era, síndico também de algumas falências. eu fui Lá síndico e atrás. falência e comissário na Concordata, né? Sim, Comissário eu me Gordon na lembro. Concordata. E aí, como mudou a lei em 2005, mudou radicalmente a lei para recuperação, né, judicial e falência, eu fui me especializar na PUC e empresarial, lá né, no lato que tinha lá, do Lupion e dos demais colegas, que era sensacional. Então, essa foi minhas 3 graduação lato sensu, né? Assumi o financeiro do escritório, assumi as partes administrativas e fui fazer um MBA em administração. Porque eu não acabei, eu não defendi o trabalho. Mas, enfim, eu fiz todos os créditos daí. Tanto que não está lá no meu currículo, lá, né? Um especialista em administração. Mas eu fiz grande parte disso aí. E aí era isso. É, Né? tem que cuidar sair de preencher. Hoje em dia tem que cuidar sair de preencher currículo, né? Tem uns caras aí que é brincadeira, né? Para não ter o selo aquele, tem que cuidar. E aí tu fizesse as 3 especializações e aí fosse pro mestrado. E aí, daí é o seguinte, daí eu, não, é que nem cursinho, né? Se deixar, eu vou fazer a vida inteira antes de entrar pra faculdade. Coisa bem boa, fazer universitário, Mauá, unificado, não sei se lembra daquela época? Se der, o cara fazia 10, né? Universitário ali na Carlos Gomes, eu fiz. Pelo amor de Deus, o cara fazia 10 antes de entrar, melhor coisa do mundo, cursinho, pá. Me inscrevia todo, sempre que dava, né? Então, eu tava fazendo especialização. E aí a minha esposa começou a trabalhar não, a estudar para concurso. E aí eu até hoje, até então, só advocacia, né? Lá por 2006. Ela começou a estudar para concurso. E aí ela pediu, né, como tinha matéria de direito, para que eu ensinasse umas coisas para ela. E fizesse umas provas para ela, porque naquela época também comprar material de prova, tal, já não estava bem ainda, e tal. E aí a gente, né, fazia as questões, corrigia e dava aula para ela. E ela começou a falar, mas eu tenho uma didática boa, por que tu não faz mestrado? E eu, não, tá louco, mestrado não é para mim, eu queria ficar nas especializações e tal. E ela, não, mas vai. Tenta fazer mestrado, porque, enfim, vai que te contratem, vai que te contratem depois, né? Vai que dá uma vaga. Vai que dá uma vaga depois. E aí, né, eu fiz a seleção na UBRA para Direitos Fundamentais, que era um mestrado maravilhoso que existia na época, e que depois foi, enfim, né, foi retirado da CAPES lá por questões políticas lá, mas o mestrado era excelente. E acabei conhecendo, então, a professora Elaine Macedo, que foi minha orientadora no mestrado, né, onde eu pude trabalhar com duração razoável do processo, né, que era uma garantia processual lá do inciso 78. Até naquela época era uma coisa bem nova, né? Eu iniciei em 2007, a emenda constitucional era de 2004, vigência com 2005 praticamente. Então era 2 anos recém de positivação da nova garantia processual. E aí eu estudei aquilo a fundo, né? Estudei 2 anos no mestrado a duração razoável do processo, conheci a professora Elaine, e a professora Elaine me apresentou várias coisas, né? O professor Luciano Benetti Tim, que era professor do mestrado, para ver o nível do mestrado, né? O professor Luciano Benetti Tim, amigo do meu irmão de muitos anos, né? Viu que eu estava no mestrado, me deu uma chance de substituir ele em algumas aulas de responsabilidade civil, enquanto eu era mestrando ainda, que nem tu, né? Ainda no mestrado, dando aula. E aquilo né, eu comecei a dar as aulas de responsabilidade civil, né, na cadeira do Luciano, e o pessoal gostou, imagina. Eu vinha de 3 especializações, 2 tocando em responsabilidade civil, de uma advocacia muito forte em responsabilidade civil. Enfim, era uma aula altamente prática, eu só contava casos, e o pessoal gostou muito. E começou a pressionar minha contratação na UBRA. Olha aí. Começou a pressionar. Tu substituía o Luciano, tu substituísse o Luciano na UBRA? Na UBRA, sim, ele era professor da UBRA no mestrado e dava isso. Tá. E dava na graduação aquelas 8 horas que o professor geralmente dá quando é professor de PPGD. E aí, Claudinho, tudo bem? E aí foi isso. Daí, então, o pessoal começou a pressionar e acabaram me contratando em 2009. Veio que eu não tenho muitos anos de professor mesmo com carteira assinada. Já são 11 aí. Olha, já são 11. 11 já é uma idade. E aí então, tu começasse, então, na UBRA?
A primeira grande referência em processo da minha vida, de marco teórico de estudo, foi a professora Elaine, que tinha o vídeo, né, nos seus estudos, desde a especialização, mestrado e doutorado. Então, pela professora Elaine, eu conheci o professor Ovídio e consegui estudar junto com ela, enfim. E aí, então, foi a minha primeira grande referência em processo, né, poder estudar com a professora Elaine, sendo ela uma ovidiana de carteirinha, conheci o professor Ovídio de tabela. Sabe que a professora Elaine, eu tenho um vínculo com ela que ela nem sabe que eu tenho esse vínculo, mas a professora Elaine foi quem fez a prova de processo civil no concurso que eu fiz para procurador, concurso 421. E na prova de processo civil da professora Elaine, tu sabe quantos aprovados tiveram, de 3 mil ou 4 mil inscritos, sabe quantos passaram na prova de processo da professora Elaine? 13. Ela fez uma prova de processo no nosso concurso, mas foi a minha sorte. A minha sorte foi exatamente essa, porque como eu estudava o processo, como eu gostava do Ovídio, eu fui um dos 13. Mas porque nas outras disciplinas, penal, trabalhista, tudo, certamente fui bem abaixo da média. Mas como teve essa super peneira, aí foi graças, então, à professora Elaine que eu consegui passar no concurso. Se ela não tivesse pegado tão pesado na prova de processo, eu estava ralado também. Olha aí. E aí depois, de quanto tempo de Ubra, Marco? Quanto tempo de Ubra tu ficasse lá? De 2009 a... 2007 e 2009 mestrado. Sim, acabei mestrado em 2009. Dando aula em 2009. Aí comecei já a contratar em 2009, logo que acabou o mestrado já me contrataram. Aí eu fiquei uns 5 anos na Ubra. Né? Fiquei uns 5 anos na Ubra. Aí comecei em processo de trabalho, né? Sabe quem é que eu fui substituir? Sim. Eu fui substituir o professor Maurício Góes. Imagina a responsabilidade. Olha aí, nosso colega na PUC hoje. Imagina a responsabilidade. Que incrível, cara. Não sabia que tu tinha começado com o processo do trabalho, substituindo o Góes. Ele é muita responsabilidade. Não, era responsabilidade civil e processo de trabalho. Então, a minha formação é processo de trabalho em sala de aula. Os primeiros 2 anos, só processo de trabalho. Uma loucura. E aí, antes disso, acidente de trabalho ainda. Não, acidente de trabalho era naquele período que eu substituí tinha ali e falava das indenizações do escritório e tal, e responsabilidade civil, mas era esporádico, assim. Não tá na CTPS. Não tá na CTPS. Cara, e depois doutorado, fizeste doutorado, e aí entraste na PUC, em que ano foi? Daí, em 2009 mesmo, eu fiz a seleção do doutorado, né? Acabei o mestrado e falei, olha, se eu não fizer agora, não faço mais. Mas tu conseguisse emendar, eu não consegui emendar, cara. Não consegui entrar no mestrado e de seguir doutorado. Eu precisei de um tempo. Tu não precisou desse tempo, tocou ficha. Mas tu sabe que sim, ou eu fazia ou não fazia, né? E aí, em 2009, no final, eu devo ter defendido ali, né, mais para o início do ano, ali em setembro, quando abriu a seleção, eu vou me inscrever. Passei, não passei, paciência. Vamos advogar que tá legal e tal. E aí fiz a seleção e tinha 2 vagas. E foram 3 candidatos selecionados para a entrevista, né? Era eu, o Júlio Lanes e o Álvaro Severo. Os 3... Nós nos conhecemos no finalzinho de 2009, no saguãozinho ali do prédio do direito, no 10º andar, né, conversando e esperando que os professores nos chamassem para fazer a arguição sobre o teu projeto de tese. Então, essa foi a minha concorrência. Os 3 entraram, né, porque, enfim, ninguém sabe quem é o suplente. A gente goza até hoje, ninguém sabe quem Nunca foi divulgado o ranking? Não, nunca foi. Nunca foi divulgado o ranking e acabei entrando no doutorado em 2010, né, com a orientação do professor Tessainer, que foi uma outra grande referência na minha vida. O professor Tessainer me ensinou a ver o processo pelo lado pragmático, né? Pelo lado de resultados. A escrever por esse lado. Se tu não vai escrever com esse viés, nem escreve. Você sabe que ele é bem direto, né? O professor Tessainer estava na minha banca de mestrado. Nossa! Não me vem aqui tentar fazer projeto de lei no meu doutorado. Não é isso. Eu quero que tu faça com o que tem. Sempre foi as palavras dele, né? Pega o que já tem e cria em cima. Não me vem fazer projeto de lei aqui, que aí qualquer um vira doutor, qualquer um faz tese de doutorado.
Então, o professor era muito, né, trabalhar com direito objetivo, com o que já tem, e a partir daí criar, né, a tese. Então, de 2010 a 2012, eu fiz doutorado, veio tempo recorde, né? Foi rapidíssimo, rapidíssimo, porque, 2 anos. Rapidíssimo. Porque é 4 anos. Porque aí tem uma outra história muito legal na minha vida. Tem uma outra história muito legal na minha vida, que é por que eu fiz em 2 anos e meio, né, o doutorado. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Primeiro, né, iniciou 2000, eu entrei com um projeto de duração razoável do processo. Como eu tinha estudado da Itália, né, no mestrado, eu resolvi estudar Espanha, Inglaterra e Portugal. Né? Desisti até por pilha do Mitigeiro, que foi uma grande dentro que ele me deu. Não, quem estudou processo, quem estudou duração razoável no nível que tu estudou no mestrado, tu não vai fazer nada diferente do doutorado. Tu já sabe o que tu já sabe. Vai para outra coisa. Foi dos melhores, ó. Isso foi numa conversa de carro, andando de carro por Porto Alegre. A churrascaria, o carro, tu vê que é tudo por acaso mesmo. Né? Tu vê só. Eu podia ter. Como a vida, né, se decide nos detalhes. É exatamente isso. É uma conversa com o Daniel, eu consegui ver que não precisava estudar mais tempo. Tá, deu. E aí eu fui ter as cadeiras com o professor Tessainer no doutorado, que me apaixonei. Tanto por processo coletivo quanto por processo objetivo. E em processo objetivo, eu tive a felicidade de conhecer profundamente a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E foi aí que eu estacionei na tese, né? Vou trabalhar isso aqui, né, com um viés de ação de fim do prazo da rescisória, a DPF poder ser um instrumento de rescisão do ato normativo. E aí comecei a pesquisar. Março de 2012, Supremo derruba a tese, não tinha mais tese nenhuma. Mas eu tô tranquilo. Essa é uma bola nas costas violenta. Né? Não, horror. Mas eu tô tranquilo, Marder, porque eu tô em março de 2012 e eu tenho que defender em março de 2014. Tá. Tô tranquilo, 2 anos. Coisa. É isso? Dá pra mudar o tema. E aí me liga um outro professor que foi muito importante na minha vida, o Germano Schwartz, né? Hoje reitor da Uniriter. E aí ele diz o seguinte: Marco, até tô aqui o Claudinho aqui que não me deixa mentir. Ele diz: Marco, tô com um projeto de mestrado no La Salle. Eu quero o teu nome nele. E aí ele falou assim, olha a importância do que ele falou. Eu vou te oferecer algo que um professor doutor pode, depois de formado, nunca ter a chance de ter a possibilidade de ser docente em PPGD. Porque são mais professores doutores que PPGD hoje no Brasil. Então eu estou te oferecendo, ainda como doutorando, a chance de tu, né, poder ascender a um PPGD antes ainda de se tornar doutor. Tu aceita? E quem é que eu tenho que matar, né? É aquela velha pergunta. O que eu tenho que fazer? Sim. O que eu tenho que fazer? Sim. Daí ele, claro. só tem uma exigência. E eu assim, qual? Dia 20 de dezembro, tu tem que me entregar o diploma de doutor na mão. 2012, março, minha tese está derrubada. Em dezembro, o Germano disse, tu tem que me entregar o diploma de doutor na mão. Tu tivesse que montar uma tese do zero em 9 meses, é isso? 9 meses. Em 9 meses. Que isso é um milagre, vou te dizer. Tu conseguiu não, e aí que tá, não, mas aí que entra o teu orientador, né? Aí professor, me dá meia hora. Que eu tenho que falar com o meu orientador da proposta que o senhor acabou de me fazer. E aí liguei pro professor Tessainer, vem pra cá agora. Conhece lá a garagenzinha dele? Não, nunca fui. Não? Mas não, nunca fui. Mas sabe que tem. Já histórias várias da garagem. Histórias não, ali a garagem dele ali sai tudo, né? Sai qualquer tese ali. Daí ele pegou e já me disse lá, seguinte, liga agora pro Germano na minha frente, diz que tu aceita e vamos trabalhar numa tese. Tu vai... Que parceria, que parceria. O que ele está te oferecendo, Marco, é uma chance, né? É uma chance imperdível. Tanto que quando o Germano me ligou, ele falou, eu vou te fazer a mesma proposta que me fizeram quando eu era doutorando na Unicinos.
né? E ele fez com sanduíche com uma universidade da França lá, que eu não me lembro o nome agora. E aí eu liguei pro Germano e falei, tá aceito. Aí eu desliguei e o professor disse, tá, agora vamos para a tese. O que tu tá lendo? Falei, olha, professor, se o senhor sabe que a DPF ali morreu na ação rescisória, porque, enfim, não pode ser sucedâneo de ação rescisória, o Supremo cortou, mas eu acho que tem uma coisa interessante no artigo 10º. Eu tenho lido um autor estadunidense, que é o Owen Fiss, que trabalha com um tipo, né, de olhar sobre o tema da função do Poder Judiciário de uma forma diferente. Eu acho que dá para linkar ele com o artigo 10º e dizer que é o aplicar, né, depois de declarar o ato normativo pela DPF, tu tem a possibilidade de aplicá-lo pelo Poder Judiciário. Né? E eu acho que dá para casar aqui uma eficácia mandamental dentro das decisões em sede de ADPF. Não só a declaração, né, mas o Supremo poder ir além a partir de toda uma legitimidade democrática que eu vou construir, para ele poder expedir ordens de refazimento do plano fático, que é a ideia que eu vou casar com as decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, de outros locais e tudo mais. E eu não concordo contigo, mas é a tese, vamos embora. Vamos tocar. Vamos tocar, é isso aí. E aí saiu a ideia das estruturantes, né? Que na verdade é uma leitura renovada do artigo 10º da lei da DTF. Nada mais do que isso. Eu só digo que elas entram no sistema pelo artigo 10º e aí, né, se espraiam para todo o resto do sistema pela objetivação do controle difuso e pela, então, a leitura interrelacionada entre ambos os sistemas, tanto difuso como concentrado, porque eles são lidos em conjunto hoje, como se fosse, né, um meio de controle só. E saiu as medidas estruturantes, defendi no início de dezembro, dia 20 entreguei para o Germano, né, o projeto de mestrado. Tá aqui o requisito. Tá aqui o requisito. Fui contratado já por La Salle, 40 horas, comecei em março, né, a dar aula. Né, a dar aula. Agora vê o drama, né? Comecei a dar aula em 2014 no La Salle, né? 2013 no La Salle. O projeto foi feito, passou o mestrado. Em 2014 vai iniciar o primeiro dia de aula do mestrado. Essa aqui é sensacional. Essa aqui, não, essa aqui. O que tu teve que fazer em uma semana? O que tu ia fazer em uma semana? Essa aqui, tu não vai acreditar, né? A gente ficou 1 ano e meio. O Claudinho tá aqui, ele conhece toda a história. O Claudinho era meu bolsista no La Salle, né? E depois ele. Aqui ele tá rindo, desgraçado. Ele foi meu bolsista no La Salle, hoje tá bem lá no Uniriter, lá, mestrando, agora é doutorando pela PUC lá no Ciências Criminais. E ele sabe tudo isso que eu tô falando. Cara, e aí, 2014, todo aquele ano, né, trabalhando pro mestrado sair, pro mestrado sair. 2013, final do ano, aprovação do mestrado pela CAPES, inicia imediatamente em 2014. Tranquilo, no base do mestrado em Direito e Sociedade. O escalado para dar a primeira aula, quem é? Eu fui escalado, eu fui dar a primeira aula do mestrado. Primeira aula do mestrado do La Salle. Falta uma semana para isso acontecer, toca o celular. Alô? Oi, Marco. Eu assim, oi, tudo bem? Tudo, quem fala? O professor Ingo. Daí, ô, professor, como é que tá? E ele, tudo bem, preciso almoçar contigo urgente. Daí, eu já senti, sabe quando tu já sente? Assim, o frio na barriga? Dá o frio na barriga. Aí fomos almoçar ali ali naquele restaurante na Praça Japão ali, e ele, olha, o professor Sérgio Porto está se aposentando. E eu passei teu nome. Primeiro que eu sei que tu foi um excelente doutorando, né? Tu conseguiu fazer 3 livros durante o doutorado. Então, né? Se então, como doutorando tu fez isso, como professor tu vai nos dar mais. Passei por, né, teu nome por todo mundo e todo mundo acha que o único nome para substituir o professor Sérgio Porto é tu. Queria te perguntar se tu quer assumir na outra semana já o mestrado. Que é inacreditável essa tua história, cara. Daí eu vinculado com o Germano, né, o La Salle, né, naquela proposta de
2013, 2012 para fazer, 2013 para poder o projeto alavancar e sair, e agora a PUC, que tem mestrado, doutorado em processo. Ó, lembro da notícia. Substitui o professor Sérgio Porto, imagina. Não, substitui o professor Sérgio Porto, ser colega do professor Inco, aonde o professor Tessainer, o professor Ovidio, né? O professor Araquém, o professor Daniel deram aula de processo. Assim, o que eu vou fazer? Assim, mas eu tinha uma coisa para fazer, né? Eu tinha que zelar minha palavra. Falei, e aí, como é que professor, fizesse isso? Olha, professor, seguinte, eu tenho que falar com o Germano. Sem falar com o Germano não dá, não posso. Por mais que eu queira dizer sim, eu tenho que falar com o Germano. E aí falei com o Germano e o Germano. Aí tu já mostrou quem tu é, né, tia? Aí tu mostraste quem tu é. Cara, tu não tem. Não, isso não acabou. Isso não acabou. Isso não acabou. Aí fui falar com o Germano, né? E aí o Germano, Marcos, é o seguinte. Tu fica pelo menos 6 meses, porque tu é o primeiro a dar aula no mestrado. Teu nome tá no projeto. Né? Tu fica os primeiros 6 meses. E eu assim, mas a PUC não vai esperar os 6 meses, né? E eu assim, aí contei com uma coisa que a gente não espera de alguém que não te conhece tão bem. Hoje já é meu amigo, né? Hoje já é muito meu amigo. Mas tem coisas que tu não espera de alguém, a não ser conhecendo ele pela boca dos outros, sabendo que ele poderia fazer por ti aquilo ou não. Fui falar com o Sérgio Porto. E expliquei a situação. Porque para que desse tudo certo, eu ficasse no La Salle 6 meses e a PUC me aguardasse, o Sérgio tinha que ficar 6 meses. Ele tinha que retardar a aposentadoria mas 6 meses. Ele não queria mais. Ele não queria mais. Ele sem amar, eu tô aqui, eu não quero mais. Eu quero advogar, eu quero tudo, e fui falar com ele. E ele comprou. Por ti eu fico mais 6 meses. Cara, sério. Eu falo onde eu vou, né? Com outro palestrado, eu falo, olha, mal conheci o professor Sérgio, tinha sido meu professor no doutorado, e ele me deu mais do que muita gente me deu ao longo de toda uma vida. Então, sou muito agradecido ao professor Sérgio e ao professor Fabrício, porque para o professor Sérgio ficar naquele semestre, ele teve uma carga reduzida na graduação. Então, tudo se consolidou para eu acabar no mestrado, para eu acabar o semestre do mestrado do La Salle, uma cadeira excepcional que eu tinha criado sobre reflexividade das decisões judiciais, e aí começar em 2014, 2 na PUC, já no mestrado em processo, em Teoria Geral da Jurisdição e do processo. Tudo. Isso foi 2012, 2, né? Não, 2014 já. Tu te perdeu. Foi 2014, é verdade. 2012, doutorado. 2013, isso. O projeto do La Salle para dar certo. 2014, o mestrado do La Salle começando e me chamando já a PUC. E aí eu entro na PUC em 2014, 2. Eu digo isso porque eu lembro bem do dia que tu fosse apresentado, eu entrei na PUC no primeiro semestre de 2012, e eu lembro muito bem desse dia, o Fabrício te apresentando, o professor Marco vai assumir o nosso pós, lembro bem desse dia, lembro bem desse dia mesmo, tá na minha memória. E aí cheguei lá, que nem dizem alguns lá no Olimpo. Melhor programa de pós-graduação do país pela CAPES. Que beleza. Com 39 anos. Fruto muito do trabalho de todo o pessoal. Agora, sem dúvida, tu tá no topo, meu velho. E brigando para continuar lá, porque todo ano tem recredenciamento, tem palestra, tem livro, tem artigo, tem internacionalização, tem que matar produção por técnica. Dia, né? E não é fácil, porque tem que se manter no 6. Sim. E se manter no 6 a produção tem que estar lá em cima sempre. Então, essa é a história de como eu cheguei lá. Que legal, cara. Eu tenho certeza. Então fala rapidinho do pós-doc aí pra gente finalizar. Vamos lá, porque tem essas lives, tem horário. Foi na Universidade Federal do Paraná. Tá acabando? Cara, são 8h50, já passou, velho. Tu vê que o tempo voa, meu cara. Quando a live é boa, é assim, tia. Cara, acabou? Acabou, daqui a pouco o Instagram diz, você tem 1 minuto só. Tu tem 1 minuto para falar do pós-doc, eu tenho 1 minuto para te dar uma despedida. Daí então eu comecei a me aproximar muito, da escola da URGS, tanto pelo livro que eu escrevi sobre as escolas. Comecei a me aproximar do pensamento do Mitidiero, do Marino, do Sérgio, e aí
né, fiz uma outra tentativa, né? Vou fazer pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná. E aí fiz o meu projeto, né? Ela era em normas fundamentais do processo. Fui lá, defendi, passei, né? Só pode uma supervisão por vez. O Marinoni estava ocupado, daí o Sérgio assumiu. O Marinoni estava ocupado com o Eduardo Lamy, a supervisão dele. E aí o Sérgio ficou de me supervisionar, foi sensacional. Foram 2 anos indo para lá, uma vez por mês e meio. Foi um espetáculo. E acabei trabalhando com eficiência, que vem a ser um... Nem começamos a estudar ainda, né, eficiência, mas ele é um dos temas do século XXI. E 2017 não era para ter defendido em banca, porque não tem banca em relatório de pós-doutorado, mas como eu tinha produzido um relatório em forma de livro, tinha umas 350 páginas, o Sérgio achou por bem, o Sérgio Ehrenhardt, marcar uma banca para coroar 2 anos de estudos, né? E a gente fez uma banca maravilhosa na Federal do Paraná, que nem era necessário, mas fez com o professor Marinoni, o professor Cleiton Maranhão, o professor Álvaro Ragoni, da Argentina, o professor Eduardo Talamini e eu, o professor Sérgio. Durou umas 3 horas, foi uma discussão de doutorado. Tá? E acabou meu relatório. Mas tem que ter calor, né? Não. Eu falei pro Sérgio, para que marcar? É só eu entregar o relatório e acabou minha função. Regimentalmente não tem banca. Para que tu vai me fazer passar por isso? Eu não posso falar isso, tô falando para ti. Isso que eu queria ter falado para ele, né? Não, para ele, quando ele falou, vou fazer uma... Só que o Sérgio está aqui conosco, não sei se tu viu, né? Olha aí. Tá aí, olha aí, ó. Professor Sérgio, saudações, professor Sérgio. Viu? Tu sabe, né? Eu falei para ele, tá louco, para que vai fazer abraço, banca? Sérgio. Né? Para que vai fazer banca? Mas estava muito boa, né? Foi um momento de aprendizado. É que ele viu o teu potencial, né? Viu o potencial. Eu queria ter falado assim para ele. Eu falei assim, ó, não, claro, sensacional, banca, pelo amor de Deus, vamos embora, toca. Mas o coração, né, apertado, né? Ó, grande abraço. Esse é o maior grande fera abraço, Sérgio, grande abraço. Esse é o maior fera que tem. Esse aí é verdade, sem nenhuma dúvida. Não, e eu não contei. A gente está falando em almoço, né? E um passeio de carro com o Mitidiero, né? E eu estou completamente perdido. Completamente perdido para fazer o relatório. Eu estou fazendo onde? Você está vendo o tempo aí já, né? Eu estou fazendo relatório em normas fundamentais do processo. Estou vendo que nos cortem. Aí eu falo para o Ehrenhardt, né? Sérgio, é o seguinte, eu vou fazer em normas fundamentais do processo. Ele já me xingou, né? Tá louco, tu vai passar o resto da vida escrevendo, vai escrever 2.000 páginas. Vem para Curitiba agora. Daí eu fui para Curitiba, a gente almoçou lá no shopping Pátio Batel, numa churrascaria maravilhosa, e ele me apresentou então o tema da eficiência. Num almoço, ele resolveu minha vida do relatório de pós-doutorado. Então, outro almoço que olha aí, né, as coisas acabaram dando certo. Uma churrascaria, uma carona e um segundo almoço foram decisivos na tua vida. É isso aí que tu quer dizer para nós, né? Mais ou menos isso. Essa é a trajetória acadêmica. Mas, meu caro, olha, senão vão... Linda trajetória. Eu só estou adiantando, eu poderia ficar conversando contigo aqui, eu acho que mais umas 2 horas. Foi extremamente leve a nossa live, inspiradora. Quero dizer que foi bala mesmo, foi muito bala te ter aqui, Marco. Eu, em nome da escola, agradeço imensamente a tua presença. E se eu pudesse sintetizar numa pequena frase, assim, o que tu significa para a docência, o que tu significa como professor de processo, eu posso dizer o seguinte, uma palavra. Tu és um exemplo, tia. Tu és um exemplo a ser seguido e eu te admiro muito, pessoalmente, muito mesmo. E tomara que a gente consiga daqui para frente ter outros grandes momentos juntos aí, viu, tia? Muito obrigado.